Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Giovana e hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica de um ótimo livro para se ler. Hoje eu queria falar sobre As Crônicas de Elan, que são um conjunto de 3 livros, uma trilogia, escritos pelo reverendo Leandro Lima. Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele escreveu essa trilogia e está atualmente escrevendo uma outra trilogia que conta o passado da história que eu vou falar hoje, que se chama As Crônicas de Erebor, que ainda está sendo lançado. Bom, mas As Crônicas de Elan já foi lançado há alguns anos, porém é um livro recente. E eu espero que um dia ele possa se tornar um dos grandes clássicos, porque é um livro que merece ser conhecido, lido e respeitado. As Crônicas de Elan foi o primeiro livro de ficção fantástica que eu li. Pode parecer um desafio muito grande, porque o livro é bem grande em extensão de páginas e as letras ainda são bem chiquinhas, então tem bastante conteúdo, ainda são 3 volumes dessa grossura. Aqui ó, o segundo volume e o terceiro. Mas apesar deles serem livros extensos e possuem bastante conteúdo, é um conteúdo muito bem construído, é uma história muito cativante, uma história muito bem desenvolvida. Então, ao chegar no final do terceiro livro, você queria continuar lendo mais. E isso é algo muito legal numa história, que você anseia para ouvir mais. É uma história que possui muito da cosmovisão cristã no desenvolvimento do enredo e dos seus personagens. Algo muito legal é a jornada do herói presente nessa história. Dos heróis saírem de um ponto do seu lar em uma missão, e durante essa missão, durante essa jornada, eles crescem como indivíduos, eles adquirem sabedoria, coragem, eles enfrentam lutas externas e internas para se tornarem esses verdadeiros heróis e aprenderem sobre sacrifício. Isso é uma das coisas que faz As Crônicas de Elan um livro tão bom. Todos os seus personagens têm um desenvolvimento muito bom. Menciono aqui os principais, que seriam Ben, Lyanna e Adin, que são os 3 amigos que são personagens principais durante os 3 livros, mas eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero dar um spoiler. É muito interessante ver desde o começo, desde o primeiro capítulo do primeiro livro até o final do terceiro, o desenvolvimento desses 3 jovens. E é algo muito útil para as nossas vidas, porque nós podemos ver as lutas dessas pessoas não somente contra dragões ou coisas do tipo, coisas que estão fora da nossa realidade, mas as lutas internas e cotidianas dessas pessoas. Algo muito interessante que o reverendo Leandro ele apresenta nesse livro é a luta do personagem contra ele mesmo. A luta do personagem contra os seus próprios desejos pecaminosos, o personagem contra o seu ser caído. Não só lutas externas contra dragões, feras, seus inimigos, mas dele saber que ele não é bom por si só. Ele luta contra os seus pecados para que eles não o vençam. E isso durante toda a sua jornada. E com vários personagens, eles são tentados em diversas ocasiões. Diante de algumas eles caem e diante de outras eles saem fortalecidos. E isso é algo muito interessante. Faz também com que nós nos identifiquemos com os personagens, porque eles têm suas fraquezas, assim como nós. Então, isso é outro ponto que eu gosto muito nesse livro, o desenvolvimento e as lutas dos personagens. E, inclusive, nessas lutas, ele mostra que o mal não é exterior à nossa mente, está em nosso próprio coração. E outra questão de bem e mal muito tratada nesses livros é como o bem e o mal são coisas separadas que não se misturam. Não há comunhão entre trevas e luz. Inclusive, é algo demonstrado nos títulos desses livros. O primeiro volume se chama Luz e Sombras, As Crônicas de Elan, Luz e Sombras. O segundo volume se chama As Crônicas de Elan, Mundo e Submundo. E o terceiro volume se chama As Crônicas de Elan, Morte e Ressurreição. Então o Leandro Lima está sempre apresentando este contraste entre bem e mal como coisas opostas, porém não iguais em poder, mostrando sempre que o bem é superior e mais poderoso ao mal. Esse conceito é uma coisa que está se perdendo muito nos dias de hoje, e isso é bem retratado nos filmes e nos livros contemporâneos, porque muitas vezes bem e mal são coisas que você não distingue muito bem. Não dá para saber quem é o vilão ou quem são os heróis,
o herói age muitas vezes como vilão e muitas vezes o vilão é justificado, ele é uma vítima da sociedade ou a verdade é relativa. Então o conceito de bem e mal e eles como opostos e o bem como superior em poder tem se perdido muito nos dias de hoje. Tem algumas religiões, inclusive, que pregam que o bem e mal são forças equivalentes e você pode escolher uma ou outra. Então esse livro também trata uma coisa contra isso, de que nós por nós mesmos não podemos escolher o bem, de que nós não somos bons por nós mesmos. E há toda essa luta interna entre os personagens, e bem e mal como coisas separadas. Isso eu acho muito interessante, um ensinamento muito bom desse livro. Bom, outra coisa é que essa série de 3 livros foram escritos por um pastor. Além delas terem a cosmovisão cristã reformada do reverendo Leandro Lima, também mostra algo que muitos cristãos entendem errado hoje em dia e ao longo de toda a história. Muitas pessoas pensam que cristãos só podem ler livros teológicos, somente que tratam de assuntos teológicos. E isso está errado, porque a ficção fantástica tem sim seu lugar na vida do cristão, como um entretenimento sadio, se a história for uma história boa. E neste caso, é escrita por um pastor com uma visão reformada e uma cosmovisão cristã, há muitos ensinamentos que podemos tirar desse livro para a nossa vida. Há muitas coisas que nós podemos aprender e compreender com este livro, há muitas coisas que podemos vir a refletir através de ver essa jornada dos personagens. Então a ficção fantástica e a ficção em geral tem sim um lugar na vida do crente. Nós não devemos desprezar os outros tipos de literatura só porque não são necessariamente teológicos, porque ela pode vir a acrescentar sim muito nas nossas vidas. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que gostem, eu espero que isso também tenha despertado em vocês o desejo de ler as Crônicas de Iolan, porque é um livro com uma história muitíssimo cativante. Eu não falei muito sobre a história em si, porque eu não quero estragar para vocês as inúmeras surpresas no decorrer da leitura, porque o reverendo Leandro é muito bom, muito eficiente em te deixar surpreso a cada capítulo que você lê. Você descobre coisas novas, há mistérios do começo ao fim do livro. E mesmo depois de você acabar o 3º livro, pode ser que ainda fique confuso, que não tenha 100% de certeza se sua teoria sobre um personagem ou a história dele está correta. Então é algo muito interessante de ler, prestar atenção na leitura, porque é um conteúdo muito rico. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau!